Nossa jornada de conhecer a Deus, de compreender melhor o Deus das Escrituras, e mais especificamente o Deus do Antigo Testamento, como ele é descrito no Antigo Testamento, já passou por diversas formas de falar de Deus e de compreender Deus. O Deus que só pode ser compreendido porque ele se revela. O Deus que é totalmente outro em relação à sua criação, mas que se manifesta e que participa da realidade criada porque ele deseja essa comunhão. Esse Deus que deseja a comunhão é pessoal, por ser pessoal, tem nomes que o identificam. Tudo isso nós já vimos na nossa jornada pelo Antigo Testamento e agora chegamos num tema interessante que é algumas formas muito peculiares com que Deus se manifesta e que nós podemos ver no Antigo Testamento. E a primeira forma interessante com que Deus se revela, com que Deus se manifesta, a primeira forma de manifestação e de revelação divina é por meio da palavra de Deus. Essa é uma expressão muito forte nas Escrituras, a ideia de que Deus fala, de que Deus se comunica, de que Deus se manifesta por meio de algo compreensível. Essa ideia atravessa as Escrituras e nós podemos, a partir, por exemplo, da narrativa da criação, perceber isso. Quando estamos lá em Gênesis 1, percebemos que a forma, a mediação, o método, o meio de Deus criar é por meio da palavra. O texto de Gênesis 1, do começo ao fim, é caracterizado pela frase "e disse o Senhor", ou "e assim disse o Senhor". Então, essa palavra criadora de Deus é uma das formas de Deus organizar a vida, é uma das formas de Deus organizar a realidade criada, é uma das formas de Deus também se comunicar com o ser humano. Ao longo da história do povo de Deus, Deus levantou homens para proclamar a sua palavra. Esses homens foram conhecidos ao longo da história de Israel como profetas. E uma das funções dos profetas, você pode inclusive encontrar diversos exemplos disso nos livros de Isaías, de Jeremias, de Amós, Obadias, Ezequiel, Daniel, e todos os demais profetas. Uma das formas mais comuns que encontramos na literatura profética é "e assim disse o Senhor". Então, para a consciência dos profetas, para a consciência da pessoa no Antigo Testamento, para a consciência da forma de conceber essa realidade de Deus no Antigo Testamento, Deus se comunica e se comunica por meio da sua palavra. Essa palavra ela tem força criadora, como nós vimos no Gênesis 1. Essa palavra revela o caráter de Deus, como, por exemplo, nós vemos nas leis que expressam um pouco do caráter de Deus. Essa palavra revela a bênção de Deus, quando Deus proclama a sua bênção sobre uma pessoa ou sobre um povo. Essa palavra revela também o amor de Deus, como o anúncio de salvação que nós encontramos nos textos proféticos. Essa palavra também revela a correção de Deus, quando nós, por alguma razão, nos desviamos do caminho, quando por alguma razão a nossa vontade contraria a vontade divina. Então a palavra de Deus manifesta o coração de Deus, corrigindo para que o nosso coração volte-se ao coração de Deus. Uma segunda forma que encontramos nas Escrituras como uma manifestação interessante da vontade de Deus é por meio da sua sabedoria. Se a palavra de Deus é aquilo que caracteriza essa mediação, Deus fala, a sabedoria é aquilo que caracteriza a qualidade dessa fala. Deus é um Deus sábio. Nós vemos isso, por exemplo, no texto de Provérbios, que nos fala da sabedoria presente na criação, do Deus que ao fazer todas as coisas, ao criar todas as coisas, o faz não apenas de forma boa e bela, como vemos em Gênesis, mas também de forma sábia.
Deus é um Deus de sabedoria, de inteligência, de capacidade de organizar a realidade. Nós vemos também um pouco disso no próprio texto de Jó, quando em Jó 28 se procura a sabedoria e se compreende que essa sabedoria só se encontra em Deus. É apenas em Deus, é apenas com Deus que nós encontramos a verdadeira sabedoria. Então, o Deus que se manifesta por meio da palavra é também o Deus que se manifesta com sabedoria na criação, mas também com sabedoria, nos orientando, nos direcionando, nos corrigindo. São formas que o Antigo Testamento tem para nos falar desse Deus pessoal e que, por ser pessoal, se comunica conosco, se comunica falando e se comunica de forma sábia. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Falamos sobre o Deus que se manifesta, falamos sobre o Deus que no Antigo Testamento se comunica com o seu povo, por meio da fala, por meio da palavra. Falamos da sabedoria de Deus, que é uma característica da sua comunicação, da sua organização da realidade criada e também uma característica da sua forma de lidar conosco, com nós, seres humanos. Uma terceira forma de manifestação divina que nós encontramos no Antigo Testamento, uma forma muito bonita de se referir a essa ação de Deus, essa presença de Deus, é o Espírito de Deus. Se a palavra de Deus manifesta esse seu caráter comunicativo, se a sabedoria de Deus manifesta essa inteligência divina em organizar todas as coisas, o Espírito de Deus manifesta a força divina, presente desde o ato criador até quando Deus levanta homens como os profetas. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha agora. Essa força divina, quando nós vamos ao Gênesis 1, percebemos lá, logo nos primeiros versos, que o Espírito de Deus movimenta a face das águas, presente ali, portanto, essa força que é força criadora, essa força que se junta a palavra como elemento de organização e a inteligência de Deus como critério para criar e organizar as coisas criadas. É o poder de Deus atuando em tudo isso para fazer gerar vida, para fazer gerar tudo que é criado. Esse Espírito de Deus, nós também observamos quando Deus deseja libertar o seu povo. Em diversos momentos na história de Israel, e nós podemos ver exemplos disso, por exemplo, no livro de Juízes, em diversos momentos o povo de Israel desvia o seu coração dos caminhos do Senhor. Deus permite que outros povos passem a ameaçar a existência de Israel, e quando o povo percebe que se desviou dos caminhos do Senhor, Deus levanta homens chamados de juízes, e esses homens são movidos pelo Espírito de Deus, por essa força divina que não é capacidade humana, não parte da força física de uma pessoa, não parte simplesmente da disposição de uma pessoa, mas é uma realidade que vem de Deus para o ser humano, que move esse ser humano numa direção que muitas vezes humanamente parece impossível, que é vencer uma batalha, mas que no meio dessas dificuldades o Espírito de Deus
move, fortalece, fortifica, levanta os braços, levanta os ombros dessas pessoas para que elas possam atuar libertando o povo de Deus em momentos de dificuldade e de ameaça. Nós também vemos a atuação do Espírito de Deus entre os profetas. Muitas vezes a realidade do povo de Deus, a realidade do povo de Israel era uma realidade desoladora, de desobediência, de uma voluntária contraposição à vontade de Deus. E nesses contextos, Deus enviava o seu Espírito a homens que pudessem falar, revelar, corrigir o povo. E eu fico imaginando pessoas como, por exemplo, Ezequiel, entre os exilados, muitas vezes não tinham uma disposição necessariamente física para fazer, para revelar essa vontade de Deus, talvez nem sempre tivesse a disposição interior para fazê-lo, mas ainda assim, Deus enviava o seu Espírito e levantava esses homens para cumprir o seu propósito. Então, o Espírito de Deus, como nós vemos, por exemplo, nos primeiros capítulos do profeta Ezequiel, o Espírito de Deus levantava, fortalecia, trazia uma força sobrenatural a essas pessoas para, por meio delas, agir a favor do seu povo, corrigindo e redirecionando o seu povo. Então, o Espírito de Deus é essa comunicação, essa manifestação de Deus que muitas vezes vem de fora, que não pode ser controlada, não pode ser criada pela ação humana, mas que tem como objetivo mover o ser humano em direção à vontade de Deus, mover o ser humano em direção à obediência a Deus, mover o ser humano mesmo quando a realidade que o cerca é uma realidade desfavorável, mover o ser humano quando a história aponta para direções não muito positivas. Em tudo isso, o Antigo Testamento testemunha esse Espírito de Deus, esse poder de Deus que Deus comunica às pessoas como forma de levantá-las, de fortalecê-las, de fazer com que elas superem as suas dificuldades pessoais e enfrentem uma realidade nem sempre superável meramente pelas forças humanas. Então, as manifestações específicas de Deus que nós podemos ver no Antigo Testamento são a palavra de Deus, essa característica do Deus que se comunica. A sabedoria de Deus, essa característica do Deus que se comunica visando a organização, com inteligência, com perícia. E o Espírito de Deus, esse Deus que se manifesta em nós e por meio de nós, essa força divina que Deus comunica a nós, mesmo quando a realidade que nos cerca é uma realidade desfavorável e que não pode ser superada meramente pelas forças humanas.